Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Seja muitíssimo bem-vindo, seja muitíssimo bem-vinda a mais uma aula desse nosso curso Voltando à Origem, aqui na AIN, o DNA do Líder Training. Hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Tchan, 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 tchan. Vamos estar falando sobre a Gevurah, sobre a Sefirah Gevurah, isso mesmo. Semana passada, nós tivemos, no encontro passado, né, porque foi Erev Shabbat, no Shabbat passado, nós tivemos uma aula fantástica sobre a Gevurah, meio com Gevurah, né? Sobre a Sefirah Hesed, que foi bondade, e hoje nós vamos estar fazendo então o contraponto e nós vamos estar falando da Sefirah Gevurah. Assim, agora sim. Bom, como de praxe, nós vamos fazer um percurso do nível básico até o nível avançado, e é óbvio que eu preciso fazer aqui já de cara um comunicado, digamos assim. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal, é só dar a vocês... Eu não vou nem chamar de introdução, tá? Eu vou falar da introdução, tá? É um nível bem iniciante mesmo, apesar de eu falar que a gente vai do básico ao avançado. Esse do básico ao avançado significa o seguinte, que a gente vai começar numa papinha, depois a gente vai aumentando o nosso nível, e aí esse aumentar do nível está relacionado especificamente aos exercícios que a gente vai fazer, as práticas que a gente vai executar durante a semana, tá? Então, o nosso tema de hoje é a justiça e a disciplina divina na Kabbalah. Então, a Gevurah, ela é a quinta Sefirah. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Então, a Gevurah é a quinta Sefirah da árvore da vida e representa força, disciplina e justiça. Então a gente tem aqui a primeira Sefirah Keter, 2 Hormah, 3 Binah, 4 Hesed, 5 Gevurah. Então, essa disciplina, Gevurah também, deixa eu tentar falar de uma outra maneira para vocês, ela também está ligada à restrição, tá? Então, ela é uma Sefirah voltada, tá? Para a questão da força, da disciplina e da justiça, da restrição, do rigor. E aí a gente vai trabalhar muito aqui, possivelmente, a expressão restrição, tá? E aí o que acontece? Hesed, que é o lado direito, né, da árvore da vida, Hesed é aquela Sefirah que ela nos impulsiona, digamos assim, ou aquela até característica, né, Midah, que se chama no hebraico, aquela característica da pessoa bondosa, vamos colocar dessa forma, porque eu falei na nossa aula passada sobre a pessoa boazinha, né, no pejorativo. Então, Hesed é a pessoa bondosa e que tem na sua essência e gosta de praticar a bondade. Então, Hesed é aquela mão que dá. Ou seja, vou fazer aqui um paralelo para vocês entenderem. Hesed é aquela pessoa que é mão aberta, sabe assim? É mão aberta. Enquanto que Gevurah é aquela pessoa que é a mão fechada. Mas eu estou fazendo um exemplo simples só para vocês entenderem o contraponto, tá? Mas não significa isso. Então, só dando de novo nesse exemplo simplório para que vocês possam, e didático e pedagógico, para que vocês possam compreender. Enquanto Hesed é a pessoa, digamos assim, mão aberta, que só dá. Gevurah é aquela pessoa mão fechada, que, como a gente brinca, né, pode cair na piscina com um sorrisal na mão, que ele simplesmente esse sorrisal, né, e aqui não tem nenhuma propaganda, algum efervescente não dissolve. E o que acontece? Nossos sábios dizem que Yitzhak, né, Isaac, ele era o patriarca que simbolizava Gevurah. Por quê? Até o meu marido, ele diz que ele trabalhou com uma pessoa que ele, tipo assim, se o pagamento é dia 5, não vai ser dia 4 e nem vai ser dia 6, vai ser dia 5, sabe? Se ele combinou que vai ser às 16 horas, não vai ser às 15h59, nem vai ser às 16h01, vai ser às 16. Isso é Gevurah. Yitzhak era isso, sabe? Ou seja, era assim, era quase que na literalidade da coisa. Então, de novo, isso é só didático para que você possa compreender.
Enquanto que Hesed é mão aberta, Gevurah é mão fechada. E aí o que acontece? Só se é mão aberta e só se é mão fechada, ambos são ruins. Por isso que os dois tá lá na mesma linha, digamos assim, para quê? Para gerar equilíbrio. Então, Gevurah ensina Hesed quando parar de exercer a sua bondade. E Hesed ensina a Gevurah. Hesed ensina a Gevurah quando exercer bondade. Então, é esse equilíbrio. E é isso que a gente precisa saber. E é isso que a gente precisa ter. E Yeshua fez isso, sabe? Ele sabia a hora de dar e ele sabia a hora de restringir. Ele sabia a hora digamos assim, de fazer um carinho e ele sabia a hora de chamar a atenção. E aí, a restrição, para a gente entender Gevurah, restrição não significa maldade, mas sim equilíbrio. Sem Gevurah, Hesed se torna caótico e sem limites. Então imagina o seguinte, eu dei um exemplo semelhante na semana passada. Vamos imaginar que você tem, sei lá, R$1.000 para passar o mês, um exemplo qualquer. E aí chega alguém para você e fala assim, olha, eu estou passando por dificuldades e eu preciso de ajuda. Aí você vai dar R$100, opa, me sobrou 900. Aí vem outro, daqui a pouco, opa, você está pedindo. Entende o que quero dizer? Então, e aí eu vou relembrar semana passada, e aí a gente vai pegar aqui o contraponto. Os nossos sábios dizem que no que diz respeito a Tzedakah, nós só podemos dar 20%. E aí, se a gente fosse... Olha só que interessante esse exemplo que me veio agora. Hesed vai querer fazer o quê? Pô, só 20%? Eu posso dar mais. Aí vai dar 50%. Gevurah vai falar assim, não, é só 20% e nada mais. Só que num determinado mês, vamos passar no mês, tá? Num determinado mês, houve uma situação, digamos, atípica, e você vai poder contribuir com 21%, 22%, 30%. Mas Gevurah fala o quê? Não, é só 20%. Hesed fala o quê? Nada, 20 nada, eu vou dar 50%. Então, quando Hesed e Gevurah estão equilibrados, você vai saber que tem que dar 20%, né? E vai saber o seguinte, olha, o mês que houver uma situação e eu puder dar 30, eu vou dar 30. Isso é equilíbrio, mas não pode ser todo mês dar 50 e todo mês só dar 20. E claro, se você só der 20, tá ok, mas o equilíbrio é qual? Se há uma situação, você pode destinar um pouco mais para Gevurah. Eu espero que tenha dado para entender. A força de Gevurah é fundamental para o crescimento pessoal, assim como o professor impõe regras para que o aluno aprenda. Isso se conecta diretamente com a psicanálise, que vê a disciplina como essencial para a construção do ego saudável. Olha só que interessante. Eu tive uma professora na faculdade que ela dizia que a gente só poderia consultar o cérebro, sabe assim? Ela falava, né, que o seu lembrete amigo, né, a cola, o lembrete amigo é o seu cérebro. Então, se você quer consultar alguém, consulte o seu cérebro. Então, assim, o professor passou lá, vamos pensar em bimestre, né? O professor passou ali, o bimestre dando aula, passando trabalho, passando atividades extras, até mesmo para poder não só sedimentar o conhecimento, mas também para poder ajudar nas notas. Aí chega na hora da prova, aquele típico jargão que a gente fala, né? Na hora da prova o professor fica calado. Por quê? Porque tudo que ele deveria fazer ele já fez. Então, isso é impor limites, isso é impor regras. Da mesma forma que a palavra fala lá em Mislei, né? Provérbios 3:12, diz assim, pois o Eterno corrige a quem ama, assim como o pai corrige o filho a quem quer bem. Então, uma mãe, né, suficientemente boa, como a gente falou na semana passada, no shiur passado, e mãe, voltando na questão da psicanálise, não está ligado à figura feminina, mas quem exerce esse papel, e nem mesmo a figura biológica, no sentido da mãe biológica, mas, de novo, até o vizinho pode exercer esse papel, o tio, o primo, enfim, tá certo?
Então, assim, quando a gente ama de fato alguém, a gente vai restringir, a gente vai exercer, a gente vai corrigir. E aí eu me lembro agora que a gente, né, ouve algumas músicas falando da fidelidade do sagrado, mas essa fidelidade que a gente ouve nas músicas é sempre quando acontece alguma coisa favorável a nós. Por exemplo, eu estou desempregada, o Eterno abriu uma porta de emprego, ele é fiel. Meu filho estava doente, longe da gente, claro, né? O filho do papagaio estava doente, o Eterno curou, o Eterno é fiel. Só que Davi, o rei Davi, ele fala no Salmo 119, Terrilim 119, a partir do versículo 78, que eu não vou lembrar agora qual é o versículo corretamente, mas ele diz o seguinte, olha só, com fidelidade tu me afligiste. Os nossos sábios dizem que não tem um dia sequer que a gente viva ele sem ter algum desconforto, algum teste. E se isso acontecer, a gente deve ficar preocupado. Por quê? Porque todos nós temos coisas a serem trabalhadas nas nossas vidas. Então, quando o rei Davi ele fala que o sagrado foi fiel ao afligi-lo, sabe, gente? Eu fico pensando naquelas pessoas que se autoflagelam. Gente, a aflição não é uma correção do tipo vai ficar de castigo. É coisa muito mais séria. E Davi fala, Senhor, o Senhor foi tão fiel. Eu que estou dizendo, tá? Eu que estou parafraseando. O Senhor foi tão fiel, mas tão fiel que o Senhor me afligiu. Então a fidelidade do sagrado é também, tá certo? É também um sinal, ou, vou nem falar sinal, quando o sagrado nos corrige, ou quando o sagrado, usando as palavras de Davi, quando o sagrado nos aflige, eu ouso dizer, esse riso é de nervoso, como diria uma amiga, eu ouso dizer que essas aflições que nos vêm ou nos sobrevêm também são uma declaração de amor dele, tá bom? Então, olha só, quando a gente pensa na liderança servidora, que é o estilo de liderança que eu pratico e que eu dou mentoria sobre, né? Eu já mencionei aqui, eu vou até colocar aqui para vocês verem, né? A mentoria Leader Training, eu sempre dava essas mentorias, por exemplo, nas igrejas, nas instituições religiosas, e claro que o meu modelo de base é Yeshua HaMashiach, tá bom? Então vamos lá, Yeshua sabia quando agir com hesed, né? Com misericórdia, com bondade, e ele também sabia impor limites com a questão da Gevurah. Então agora a gente vai passar para a primeira parte do nosso estudo e a gente vai sempre trabalhar, pessoal, da seguinte forma. A gente vai do nível iniciante ao avançado. Mas quando eu falo que a gente vai do nível iniciante ao avançado, eu não estou dizendo que a gente vai dar um estudo aprofundado aqui, até porque é quase que impossível, digamos assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que desse iniciante ao avançado é que a gente vai aumentar ou intensificar o nível de aprofundamento, tanto do estudo em si, né, hoje, tanto quanto no que diz respeito aos exercícios que são as aplicações práticas que a gente vai fazer ao longo da semana, tá ok? Então vamos lá, Gevurah, falando agora da Gevurah nesse sentido de justiça e autocontrole. Gevurah é uma sefirá da justiça. Um mundo sem justiça seria caótico, mas o mundo com justiça sem misericórdia seria frio e severo. O segredo da Gevurah é o equilíbrio entre julgar com retidão e saber aplicar a compaixão quando necessário. Uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, quando a gente vê o Shlomo, né, o rei Salomão, naquele emblemático julgamento que ele fez das duas crianças, e o que ele fez? Olha só, uma diz que é a mãe, a outra diz que é a mãe. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar a criança no meio e vamos dar para as duas. A mãe, né, a mãe com letra maiúscula, fala, não, dá para ela.
É claro que Shlomo, e ali sim, né, estava exemplificado que o sagrado deu para ele Hormá, deu para ele sabedoria, que era o que ele tinha pedido para o sagrado. Ali é claro que Shlomo já sabia o veredito, né? Porque é interessante, né? Porque Hormá, ela te faz perceber o coração, né? A kavaná, a intenção do coração da pessoa. Então, o que acontece? Quando ele fala, olha, vamos cortar a criança e vamos dividir ao meio, ali a gente está vendo um clássico julgamento, né? Diante de um tribunal, com os seus conselheiros, que seriam os seus ministros. E aí, o que acontece? A mãe diz que não dá para ela. Só que a questão aqui não é especificamente o veredito, porque a gente já viu, por exemplo, em filmes e séries, isso nunca aconteceu com a gente, graças ao Sagrado por isso, a gente já viu o seguinte, a pessoa que é culpada é tida como inocente e a que é inocente é tida como culpada. A gente vê isso nas séries, me veio também agora clássicos, né, de pessoas que ficam presas porque às vezes o nome é igual, né, e não, ou porque alguém... Tem até uma série que eu quero indicar para vocês, Truques da Mente, é muito boa, né? Tem um clássico desse, vou dar aqui um spoiler quando você ver esse episódio, que eles simulam, né, um roubo e chamam as testemunhas. E cada uma diz uma coisa e a pessoa explica, né? Um investigador profissional explica por que eles erraram assim, mesmo estando 100% convictos. Então é muito isso. Agora, a gente não pode esquecer que existe o quê? Existe, óbvio, e aqui a gente também está falando da justiça divina. Então, voltando para Shlomo, o fato do veredito final ser... Ou melhor, falando da justiça, o fato de uma pessoa ter um julgamento não, ter a conclusão, entendeu? Bater do martelo, é disso que eu estou falando. O fato de uma pessoa ter a conclusão do seu julgamento de forma justa ou injusta, esse justa, estou falando na perspectiva humana, não necessariamente é justo, e o injusto não necessariamente é injusto. Por quê? Porque existe um percurso que o sagrado sabe qual é. Então, assim, nem sempre bater o martelo de inocente ou bater o martelo de culpado, de fato, eu estou falando em termos de sefirá, tá? É o julgamento correto. Ok? Então, isso é uma coisa interessante para a gente poder observar. Bom, na psicanálise, o princípio da realidade proposto por Freud está conectado a Gevurah. Freud diz que devemos controlar nossos impulsos para viver em sociedade. Um líder que não tem autocontrole é tirano, e o indivíduo que não tem limites se perde no prazer. Bom, vamos lá. O que é esse princípio da realidade? Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar, tá? 2 exemplos. Uma criança de 5 anos de idade quer comer a sobremesa antes da refeição. O que geralmente os pais fazem? Não, você só vai comer depois da refeição. Por que a criança só vai comer depois da refeição a sobremesa? Porque se ela comer a sobremesa antes, ela pode perder o apetite, pode ficar já saciada e não querer comer o arroz e o feijão. Então, os pais mostram para essa criança que ela não pode comer antes a sobremesa. Por quê? Porque a sobremesa, nesse caso aqui, falando da psicanálise, é o que vai dar prazer para essa criança. Como, por exemplo, brincar, ir para a piscina, ir para a praia antes de fazer alguma coisa. Eu falava para os meus filhos o seguinte: primeiro obrigação, depois o lazer. Então, esse é o princípio da realidade, porque a criança vai entendendo o seguinte: olha, primeiro eu tenho aqui, no mundo real, eu posso ter lazer. Vamos pensar assim, até na sobremesa como esse lazer, como eu falava para os meus filhos. No mundo real, eu consigo ter lazer antes de trabalhar? Não tem como. Consegue entender? Primeiro, vamos pensar no mundo real, né? A pessoa trabalha 11 meses para ter aspas, não, eu ia falar para ter lazer um mês, né? Mas no sentido de férias. A pessoa trabalha 11 meses para ter um mês de férias. Ela não entra na empresa já ganhando um mês de férias para depois trabalhar 11. Não existe isso, ok? Esse é um exemplo. Então, quando os pais, né, falam para essa criança, você não pode comer agora, ela está
trazendo a criança para esse princípio da realidade. Um outro exemplo aqui bem interessante, bem absurdo. Pensa o seguinte, olha, a gente está num jogo de futebol e aí um determinado jogador, vamos pensar, vamos deixar final do Brasileirão ou final da Copa do Mundo, tá? É o clássico dos clássicos. Aí, no meio do jogo, uma pessoa, ela sente vontade, um jogador, claro, sente vontade de ir, de comer. Então a minha pergunta é a seguinte, ele pode simplesmente sair do jogo para comer? Não, deu fome nele, qual o problema? Então pensar o seguinte, no meio do jogo, o jogador, ele simplesmente deu vontade nele de ir para um rodízio, e aí fala o seguinte, olha, eu vou para o rodízio e depois eu volto para, por exemplo, bater o pênalti da final. Gente, não pode, né? Simplesmente não pode. Então, isso é o princípio da realidade. É que a pessoa precisa fazer aquilo que é pertinente naquele momento. Então, de novo, eu acho que eu não me permitam, mas eu não consigo um outro exemplo melhor. Primeiro é a obrigação, depois é o lazer. Então, esse é, por exemplo, o princípio da realidade. Então, quando que Yeshua, né, ele exerceu Gevurá, pensando óbvio nele como esse líder servidor. Ele usou o Gevurá quando expulsou os vendedores do templo. Isso está lá em Matitiahu 21, 12, 13. Quando ele fala, olha, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil e tudo mais. Então, essa ira que ele externalizou não foi descontrolada. Até porque Shaul fala, olha, irai-vos, mas não pequeis. Não tem problema nenhum ficar irado. O problema é que a falta de controle ou de autocontrole, e com isso a gente acaba pecando. Então, aí ele não usou a ira de forma descontrolada, mas uma justiça necessária para restaurar a santidade ali do templo. Então vamos ao nosso exercício básico, tá? Que é a aplicação prática dessa primeira parte. Como que a gente pode desenvolver a autodisciplina? Primeira coisa que a gente pode fazer é começar estabelecendo pequenas regras para si mesmo, como horários fixos, por exemplo, para fazer as suas tefilotes, e tefilotes são as suas orações, as suas regras, tanto como para os estudos. Então, de maneira simples, pensa o seguinte, olha, a partir de hoje eu vou acordar X horário para orar, para fazer tefilote, para estudar. Ou, né, a partir de hoje, todo dia, X tempo, eu vou sentar para estudar as aulas, né, o shurim do Voltando à Origem, que inclusive nós temos aqui a playlist com as aulas anteriores, que é de suma importância que você esteja revendo. Uma outra coisa, quando eu estou atuando como psicanalista, eu fico observando que alguns clientes têm muita dificuldade de dizer não. E aí eu vou aqui dar um exercício para você, né? Porque quando eles têm dificuldade de dizer não, óbvio, né? Eles vão falando sim para todo mundo. Então o que eu faço com eles? Por exemplo, minha cliente preferida, como eu sempre digo, Begônia, não tem nenhuma cliente com esse nome, e tanto faz se homem ou se é mulher, eu vou sempre falar que é a Begônia. Eu digo o seguinte, olha só, Begônia, a partir de hoje você vai dizer não, mas vai dizer não para você. De que forma? Um exemplo qualquer. Ah, não, Radassa, eu não vou fazer isso que você quer. Não, Radassa, eu não vou te dar todo o dinheiro que você quer. Não, Radassa, eu não vou te fazer um cafuné agora. Entende? Ou melhor, falei errado. Não, Begônia, você não vai fazer um cafuné na Radassa. Não, Begônia, você não vai dar tudo que a Radassa quer. Não, Begônia. Então a pessoa está dizendo não para ela mesma, já que ela tem tanta dificuldade de dizer não para o outro, né? Ela vai dizer não para ela dessa forma. E claro que você conseguiu entender que com isso ela está fazendo o quê? Ela está simplesmente dizendo que ela está se restringindo para fazer tudo o que o outro quer. Então, a arte do não. Aprenda a dizer não sem culpa quando necessário. E aqui, gente, eu tenho que falar para vocês que é, de fato,
um big exercício. Por quê? Porque dizer não é fácil. A gente, generalizando, até diz não, eu não vou fazer tal coisa porque o pneu do metrô furou. Não, eu não vou fazer tal coisa porque agora tem greve dos pássaros. Entende? A gente sempre dá uma desculpa para dizer, para justificar o nosso não. Mas aqui eu quero, depois que você aprender a dizer não, eu quero te incentivar a você aprender a dizer não sem justificar, tá certo? E aí sim, não, sem justificar. Radassa, alguma coisa? Não. É óbvio, né, que naturalmente estamos, eu digo eu na posição de que recebi o não, estamos já acostumados a querer uma justificativa, mas não, simplesmente não, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprender ao longo do tempo. Outra questão também, agora já no nível mais avançado de Gevurah, no nível intermediário, que é a superação e coragem. Gevurah também representa coragem e resistência. É uma força interna que nos permite enfrentar desafios sem ceder ao medo. Então, isso aqui a gente também trabalha dentro da psicanálise. Jung, né, que era um psicólogo e bebeu das águas de Freud, ele tem a teoria da sombra, que é a parte reprimida da nossa psique. Gevurah nos ensina a integrar essa sombra com sabedoria, sem permitir que ela nos domine. Então, deixa eu explicar para vocês o que é esse princípio, né? Essa questão da sombra. Vamos pensar o seguinte: você é um ator, é uma atriz, tá? Você é o protagonista. Vamos pensar no teatro. Você é o protagonista de uma determinada peça. E óbvio que as luzes, né, os holofotes estão sobre você. E ao interpretar um papel, e óbvio, você tá dando o melhor de você, é natural que você nós, né, só vamos apresentar nesse teatro, óbvio, o que temos de melhor, porque senão você não estaria ali sendo o protagonista ou a protagonista. Só que, quando essa luz é projetada, naturalmente vai fazer uma sombra. E essa sombra, claro que no teatro, literalmente falando, a gente não está preocupado com isso. Mas no teatro da vida, a gente sim está preocupado com essa sombra. Por quê? A sombra é aquilo que a gente não quer mostrar. Porque a sombra é o nosso lado não tão legal. Vamos colocar assim, tá? É o nosso lado não tão bonzinho. É aquele lado que a gente não quer apresentar. Entende? Então, esse princípio, essa teoria de Jung da sombra tem muito a ver com essa questão da Gevurah. Por quê? Porque a gente só mostra o lado bom, né? O lado bom, o lado agradável, que é o lado do Hesed. Porém, nós também precisamos mostrar o nosso lado sombra. Porque ao mostrar o nosso... Porque a gente não é só uma coisa. A gente está fragmentado, a gente está particionado. A gente não é só bom. A gente não é só Hesed. A gente não é só Gevurah. A gente não é só Hormah. A gente não é só Binah. Precisa dos dois para ter equilíbrio. Então, por exemplo... a gente não quer mostrar que às vezes, né, muito às vezes, a gente é egoísta. A gente não quer mostrar que muito às vezes a gente não está afim de determinadas coisas. Então, por exemplo, a gente diz sim. Na grande maioria das vezes, a gente diz sim querendo dizer não, mas a gente diz sim por quê? Porque a gente, por exemplo, não quer ser rejeitado, a gente não quer ficar de fora do rolê. Então, assim, esse é o nosso lado sombra. E quando a gente consegue trabalhar a Gevurah em nós, ou, vou até falar diferente, quando a gente consegue trabalhar ou restringir, Gevurah é isso, restrição. Quando a gente consegue restringir um pouco do nosso Hesed, a gente vai começando, pensando no lado sombra, tá? De certa forma, quanto mais Gevurah a gente exercer, mais inteiro
a gente vai ser. Porque muitas das pessoas que existem na face da Terra, digamos assim, ou muitas das pessoas que existem lá em Marte, que são muito boazinhas, é justamente para quê? Para poder camuflar e na grande maioria das vezes vai ser para não ser rejeitada. E aí, claro, se for rejeitado, tem o seu lado sombra que vai estar sendo evidenciado. E as pessoas lá em Marte não querem que isso aconteça. Mas, de novo, quando a gente não consegue ser a gente mesmo, naturalmente, a gente possivelmente não vai ser ninguém. Como que Yeshua exerceu essa Gevurá pensando na superação e coragem? Ele declarou a força de Gevurá quando suportou as provas e apareceu firme diante do madeiro. A gente tem isso lá em Lucas 22, 42. Ele não fugiu do sofrimento, mas nem do ódio, mas ele entendeu qual era o propósito. Então, é muito isso. Ele fala: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas, todavia, seja feita a sua vontade. Então, assim, Gevurá nos ajuda a suportar com retidão, com disciplina, as dificuldades e as circunstâncias não tão agradáveis assim que aparecem na nossa vida, tá? Outra questão aqui também, pensando na aplicação prática, nesse nível mais, um pouquinho mais aprofundado, é que nós precisamos praticar o silêncio. Eu passei um exercício uma vez para Begônia, dizendo o seguinte: olha, quando uma determinada situação acontecer, você vai ficar calada, não vai calada no sentido de não tomar nenhuma atitude, não responder, não fazer nada por 30 minutos. Depois você faz alguma coisa. Isso tem muito a ver com a questão dos vendedores, né? Ou dos compradores, melhor dizendo, dos compradores, pensando na compra impulsiva. Então, assim, pensando na impulsividade, né? Então, gostei tanto desse, falando pra mim, tá? Gostei tanto dessa peruca loira, vou levar. Só que não, ok. Adorei essa peruca loira, vou levar. Radassa, faz o seguinte, vai dar uma volta no shopping, passa mais de 30 minutos nesse caso. Depois você volta e vê se vai comprar a peruca loira. E claro que não. Fico com nervoso, carnaval já passou, só para deixar claro, carnaval já passou. Então é isso, sabe? Nós somos incentivados e instruídos, pensando nas compras por impulsividade, é o quê? Sair da cena, né? Eu costumo dizer também, para a gente poder pensar com clareza, sai da zona de conflito, sabe? Sai da zona de conflito, que aí você vai conseguir pensar e ter as tomadas de decisões necessárias. Então é isso que a gente precisa compreender nessa questão da prática do silêncio. Então, responder com sabedoria em vez de agir impulsivamente. Quando você estiver diante de alguma situação, espera um pouquinho, não tenha pressa. Eu acho legal também, tudo bem que tem outro princípio aqui, que eu não vou entrar nele agora, mas você pode pesquisar sobre sentar e enxivar, né? A gente vê os amigos de Iov, quando ele perde a família, ficar lá 7 dias mudo. Isso é um princípio, tá? Isso é quando a pessoa está em luto, né? Vai-se para casa dela e fica de fato 7 dias lá, calado. Só fala quando a pessoa fala contigo. Então, isso para a gente poder entender, né, que a Torá existe muito antes dela literalmente ser escrita, no sentido de Êxodo 20. E aí o que acontece? Eles ficam ali calados com ele. E isso é muito interessante, eu fico observando isso, sabe? Particularmente quando eu passo por alguma situação e observo também como que eu ajo quando eu estou diante de uma situação com outro, né? Parece que há uma necessidade da gente, vamos generalizar? Parece que é uma necessidade da gente querer consolar o outro. E às vezes não tem como consolar. E às vezes, assim, quando eu digo consolar,
eu quero dizer o seguinte, parece que há uma necessidade de ter uma palavra para dar para o outro. Eu quero gravar um vídeo falando de uma reflexão, mas já que eu estou aqui, eu acho que vai ser para essa reflexão. Eu passei por uma situação, eu fico rindo, sabe, assim, de nervoso. Eu passei por uma situação na vida que a mesma pessoa disse para mim assim, olha, um exemplo qualquer, tá? Eu quero comprar esse negócio aqui, tá? Esse que daqui é de uma webcam, não, é um acionador de câmera. Aí eu quero comprar um acionador de câmera e a pessoa foi lá comigo, me ajudou e tal. Aí o que acontece? O acionador da câmera estragou. Aí a pessoa fala assim pra mim, eu sabia que não ia dar certo. Me dá uma raiva. Porque não falou lá antes de eu comprar, né? Eu sabia que não ia dar certo. Aí tá bom. Aí depois eu fui lá, do nada, o acionador de câmera funcionou, tá? A mesma pessoa disse, eu sabia, fiquei tão feliz que você conseguiu reaver o acionador de câmera. É isso, pessoal. Tá aí. Se você já passou por uma situação como essa, coloca aqui nos comentários. Coloca assim, eu também vivi isso. A mesma pessoa que disse que não daria certo, é a mesma pessoa que falou, eu estou tão feliz porque o acionador de câmera funcionou. É claro que eu não posso dizer qual foi o exemplo real, tá, pessoal? Não posso, porque senão vai dar ruim para mim. Mas é isso. Então, não se sinta na obrigação de dar uma palavra, sabe? Não se sinta na obrigação de consolar, não se sinta na obrigação de ter uma palavra, não se sinta. Simples assim, não se sinta nessa obrigação. Você não é obrigado a ter uma palavra. Aprenda, vamos aprender, que eu falo para mim também, vamos aprender a sentar e chivar. Porque, assim, luto na vida a gente sempre tem. No caso de Iov, foi muito clássico ali, que eram os filhos. Mas a gente sempre passa por luto. Alguém ficou desempregado, é um luto. Um relacionamento se findou, é um luto. Sei lá, sabe assim, as férias que estão sonhadas e que não vai poder executá-la esse ano, isso é um luto. Toda perda que a gente tem é um luto. Então, não fique ávido para dar uma palavra, seja, nesse caso, como os amigos de Iov, e pratique o silêncio. O segundo exercício aqui é o exercício de resiliência. Aprenda a lidar com as frustrações de maneira madura. E assim, eu gosto de falar de resiliência, porque é uma coisa que eu realmente, assim, eu acho que é um dom que o sagrado me deu, sabe? A resiliência, eu consigo ressignificar as coisas muito rápido, mas ressignificar rápido não significa, isso eu quero trazer pra gente aqui, não significa tapar o sol com a peneira. Ressignificar não é isso. Ressignificar é entender o propósito pelo qual aquilo aconteceu. Então, quanto antes você conseguir entender por que a tão sonhada viagem de férias não vai poder ser naquele ano, e outra coisa, é curioso falar isso, porque nem sempre também, quando eu falo que eu consigo, que o sagrado me deu esse dom, né, da resiliência, o fato não significa também que eu sempre terei as respostas. Não, eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho sempre duas orações muito chaves quando eu estou passando por alguma situação. A primeira é a seguinte: Senhor, onde foi que eu errei? Você errou porque você não tal coisa, ou porque você tal coisa. Então eu vou lá e faço o Teshuvá. Ok, tá, não é uma questão do que eu errei. Ok, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Essas são as minhas duas orações diante de situações. Então, se eu errei em alguma situação, ok, vou lá e faço Teshuvá. Se é uma questão de que eu tenho que aprender algo, perfeito também. Eu vou lá e executo aquilo que o sagrado quer. Então, isso é muito interessante. Eu costumo dizer
talvez pela questão missionária, né, que eu tenho, que eu sou muito desapegada. Se eu estou aqui, eu estou vivendo o que eu tenho aqui. Por exemplo, eu estava em João Pessoa, caramba, eu estava 100% em João Pessoa. Estou de volta ao Rio, estou 100% no Rio. Não fica assim, ai, mas lá em João Pessoa, lá. Não, se eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu estou lá, eu estou lá. Tá certo? Então, a resiliência tem muito a ver com isso, com a gente aprender a ressignificar as coisas, entendendo sempre que ou é algum, eu pelo menos na minha vida, tá? Tô falando da minha vida, ou é alguma coisa que eu errei, né? Ou é alguma coisa que eu preciso fazer, também tem isso, ou então é alguma coisa que o Eterno quer me ensinar. Então, eu tenho essas premissas. Agora, indo para a terceira parte do nosso estudo, que é já indo para Gevurah num nível mais avançado, que é o julgamento justo e a liderança. O verdadeiro mestre de Gevurah não apenas se disciplina, mas também aplica a justiça de maneira correta. A liderança servidora requer um julgamento equilibrado. Então, esse julgamento equilibrado também tem a ver com o seguinte, de você ouvir os dois lados da história. Então, esse julgamento equilibrado também tem a ver com isso. E não ouvir só um lado. E a gente é muito interessante, eu estava ouvindo um shiur essa semana, falando sobre o terceiro olho, e ele falando no sentido da intuição, né? Que a pessoa, as duas pessoas, quando elas vêm para a gente com as suas demandas, as duas pessoas estão 100% certas na visão delas. E aí, eu já tinha pensado nisso também há um tempo atrás. Como julgar corretamente? No Brasil, a gente tem a Constituição da República Federativa do Brasil. E a gente também tem a Constituição do Reino, que é exatamente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para a gente poder fazer um julgamento correto, não pode ser segundo aquilo que eu entendo, mas tem que ser segundo aquilo que a palavra diz. E a gente tem lá Êxodo 18, se não me falha a memória, Shemot 18, quando vai falar de Jetro, né? Quando ele fala para Moshe, separa líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, para que eles julguem os casos mais difíceis, venham até você. E esse julgamento tinha que ser como? Segundo a palavra, tá? Então, é isso, ter um julgamento equilibrado segundo a palavra, porque é a palavra que não é que nos dá base, mas é o que nos garante. Na psicanálise, a teoria do superego de Freud reflete a força de Gevurah. Ele impõe regras e normas para garantir a ordem. Um líder sábio sabe quando usar a sabedoria e quando aplicar a empatia. O que é o superego, tá? Então a gente tem id, ego e superego. Pensa nessa primeira instância de Freud. Então o id e também é o isso, eu e supereu na segunda instância, mas vamos falar assim, id, ego e superego numa linguagem mais de fácil compreensão para todo mundo. O id é aquela instância nossa que quer porque quer, na hora que quer, quando quer e tem que ser naquela hora. Pensa na criança mimada ou na criança... Pensa num bebê. O bebê, quando começa a chorar, ele quer ser saciado e não vai parar de chorar até ser saciado. Então, o id é essa instância incontrolável, que ele quer porque quer. Vamos pensar de novo. O jogador de futebol tá lá jogando, na hora dele bater o pênalti, já foi escalado, já tá lá na mão do juiz, na hora dele bater o pênalti, ele fala, não quero bater o pênalti, eu vou agora para um rodízio, na volta eu como. E ele sai do campo, é claro que a gente não consegue nem visualizar essa cena. Ele sai do campo e vai pro rodízio de futebol, fica todo mundo lá, aspas, né? Fica todo mundo lá esperando por ele. Isso é o id. É a pessoa que quer fazer o que ela quer fazer sem pensar nas circunstâncias, sem pensar em ninguém. Isso é o id. Essa é a nossa instância. No judaísmo a gente vai falar que isso é a nossa alma animal. Só está pensando em comer, beber e se divertir. Como eu brinco, sexo, drogas e rock and roll. Agora, nós temos o eu, que é o nosso sujeito, que é a nossa essência.
Mas também temos o superego. O superego é a moralidade. O superego, ele não permite que o sujeito faça tudo o que o id quer. Entende? Então, o id quer, por exemplo, sei lá, fazer tudo o que ele quer na hora que ele quer, quando quer. Ok, o id quer chegar começou a trabalhar hoje, que é um mês de férias, para depois trabalhar 11 meses. Vem o superego, né, e fala assim, olha só, eu, que é o sujeito, olha, isso não pode acontecer. Primeiro tem que trabalhar 11 meses. Aí vem o id, eu quero, e começa a chorar. Aí vem o superego, não pode. Aí vem o sujeito e toma a decisão. Ou ele vai satisfazer os desejos do id, ou ele vai satisfazer os desejos do superego. Então, na árvore da vida, a Gevurah é esse superego, que vai fazer o quê? Impor limites ao id. Tá? Então, essa é a teoria do superego. E é assim que a gente faz o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala, só para vocês terem uma ideia aqui, quando a Bíblia fala sobre a luta da carne com o espírito, né? Então, ali a gente pode falar de uma outra maneira. A luta do Nefesh, né? Com a Neshama, né? Que Nefesh literalmente é a alma animal. É aquela que te mantém vivo. A pessoa está em coma, mas ela tem ali a Nefesh. E a Neshama já é a alma mais espiritualizada, que quer a conexão com o divino. Então a luta, a tradução, né, da carne contra o espírito é isso. É a Neshama, que é é o Nefesh, que é a alma animal, que é o id, que é o animal que só quer comer, beber e satisfazer seus prazeres, mas a gente tem a Neshama, que é esse superego que vai impor limites. Até porque, pensando nesse comer e beber, a gente tem as obras do Nefesh, né? As obras da carne, as obras do Nefesh, né? Gálatas, se não me falha a memória, 5. Então é isso, a gente não pode ficar satisfazendo o id, tá? Tem um momento do id aparecer na história e tem um momento da nossa alma animal também ser saciada. Yeshua, ele declarou a justiça de Gevurah quando confrontou os fariseus. Isso tem lá em Matitiahu 23. Ele não hesitou em denunciar a hipocrisia, mas sempre com o objetivo de trazer transformação. Então, assim, denunciar a hipocrisia também tem a ver com fazer uma crítica. E não há problema nenhum, pessoal, criticar. O problema é que a gente não sabe fazer a crítica. O problema é que a gente, quando critica, quando a gente julga, a gente condena. Esse é o problema. E aí está o X da questão. É a questão condenatória. Mas sim, nós não só podemos, como nós devemos fazer as críticas. Eu estou aqui fazendo o quê? Criticando. Certo? Eu estou aqui fazendo várias críticas. Por quê? Porque o objetivo é um só. O objetivo é trazer transformação. Ok? Então vamos lá. Quase finalizando, como que a gente pode fazer a aplicação prática? Primeiro, tomada de decisão justa. Avaliar situações sem agir movido pela emoção. Existe uma palavrinha que é fundamental no judaísmo, que é kavaná. Kavaná significa a intenção do coração. Então, qual é a minha kavaná para estar dando esse estudo? Qual é a minha kavaná em fazer um hesed? Qual é a minha kavaná em fazer tzedakah? Qual é a minha kavaná? Minha kavaná. Então, a gente, quando for fazer um julgamento, a gente precisa, por isso que ter discernimento é fundamental. Então, quando a gente for fazer um julgamento, a gente precisa discernir, sabe, qual é a kavaná, qual é a intenção do coração de uma determinada pessoa. Nós precisamos ter isso em mente. E o segundo exercício aqui, para a gente praticar essa semana, é: a justiça começa dentro de nós. Reconhecer onde precisamos de disciplina antes de exigir dos outros. Olha só que interessante, né?
Yeshua falou o seguinte: antes de tirar o argueiro, né, dos olhos, antes de tirar o cisco do olho do outro, tira a trave do seu. É curioso, né? Porque quando fala de trave, e me permita aqui, eu logo penso na trave de futebol, tá? E aí o que ele fala? Que antes de tirar o cisco, que é um negocinho pequenininho, quase que imperceptível do olho do outro, eu tenho que tirar, me permita aqui parafrasear para vocês entenderem, tira a trave de futebol do seu olho. Mas por que a Hadassah, né, você não, por que a Hadassah consegue tirar o cisco do olho do irmão e não tira, né, a trave do seu olho? Por um motivo muito simples, porque tirar a trave é muito mais pesada do que o cisco. E aí a gente também tem a teoria do espelho, né? Aquilo que eu enxergo no outro, possivelmente eu tenho na minha vida. E aí a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, tá certo? E agora, partindo para a conclusão, para a gente ir para a meditação, Gevurah é necessário para que possamos nos tornar líderes fortes, porém equilibrados. A força sem controle derrota, mas a disciplina justa, ela é construída. Como Yeshua ensinou, e como Shlomo ensinou, há tempo para amar e há tempo para corrigir. Reflexões para a gente poder finalizar aqui. Como posso aplicar Gevurah na minha vida diária? Estou sendo discreto ou permissivo? Como posso equilibrar justiça e misericórdia? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Então, a gente vai fazer agora a meditação, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que o Sagrado possa te abençoar, e vamos agora partir para a meditação. Deixa eu só trocar aqui a tela. Só um segundo. Deixa aqui. Bom, hoje a gente vai meditar. Deixa eu só... Então, vamos lá para a nossa meditação de hoje. Então, você vai respirar, tá? Profundamente 3 vezes, fecha os olhos, coloca a sua mão depois, tá? Depois, deixa eu só ler aqui o texto para mostrar para vocês, mas depois você vai fechar os olhos, vai colocar as suas mãos na posição de receber, e aí eu vou te guiar na meditação, ok? Então vamos lá. O texto de hoje, a nossa meditação de hoje vai ser para induzir o amor, tá? Então, assim, a gente vai, óbvio, pedir que o Sagrado... Como é que eu posso dizer, né? Manifestar na palavra, ajude, né, as pessoas a sentirem o amor dele e, consequentemente, as pessoas manifestarem entre si esse amor. E se a gente tem alguém no nosso relacionamento que está agindo com a gente com inimizade, que essa pessoa, consequentemente, também ela venha a ser inundada com esse amor. E óbvio, né, essa inimizade se desfaça. Desfaça, do verbo desfazer. Essa meditação é número 12, né, é o 12º nome do Sagrado, que são as letras Re, Re, Ain, tá? E aí tá aqui no Terrilim 6, Passuk 5, que diz assim: Shuvah Adonai Haletzah Nafshi Roshiene Leman Hasderra. Volta-te, ó Hashem, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia, tá? Então agora, tem aqui, a partir de hoje, a gente vai ter também um lembrete aqui, que se você está em estado de nidá,
que é, se você está menstruada, você não pode fazer a meditação completinha, fechando o olho e tudo mais. Então você também só vai visualizar, pode ser guiada, tá? Mas só não fecha os olhos e visualiza as letras, tá ok? Fica de olhos abertos, não fecha os olhos. Então vamos nós. Coloque a sua mão na posição de receber. Respira profundamente 3 vezes. Quando você inspirar, coloque seus pés paralelos. Quando você inspirar, respire sempre energias positivas. E quando exalar, você vai exalar bem devagar, relaxando todo o seu corpo. Então vamos lá. Mais uma vez. Agora você vai se ver dentro de uma Gendavi dourado e vai se ver como uma coluna de luz. Esse Gendavi é enorme, maior do que o local que você está nesse momento. À sua frente você está vendo um outro Gendavi, também de tamanho muito grande. E aí você vai, se você não conhece as letras, você abre os olhos, visualiza e fecha de novo. E se você está em estado de nidar, fica sempre com os olhos abertos. Aí a gente vai convocar a letra Re e vamos acender a letra Re como se ela fosse uma vela. Nós vamos convocar novamente uma outra letra Re e vamos acendê-la. E depois nós vamos convocar a letra Ain e vamos acendê-la. Lembrando sempre que as letras, elas são recipientes da consciência divina. E agora com essas 3 letras acesas, né, com essas 3 consciências iluminadas, nós vamos unir todas as chamas e elas vão se transformar em uma única chama de luz que vai sair pelo pico superior do Gendavi que ela está e vai ser atraída até o pico superior do Gendavi aonde nós estamos. E quando ela é atraída, ela baixa para a nossa mente, inunda a nossa mente, iluminando a nossa mente, baixa para o coração, vai para o coração, iluminando o nosso coração, vai para o nosso fígado, iluminando o nosso fígado, sobe para o coração. Sempre que ela tocar numa parte, ela vai iluminando essa parte. Vai para o coração, depois sobe para a mente, baixa para o coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente. A gente expulsa essa chama de luz que vai se transformar numa grande nuvem de amor. E essa nuvem de amor, que é uma nuvem de luz, ela explode e começa a cair flocos de luz, flocos de amor. E toda a nossa alma, ela é totalmente magnetizada. E agora você vai se visualizar dando a mão a uma infinidade de outras pessoas, formando um círculo, e no meio tem o globo terrestre, sendo que você é superior, é maior do que esse globo terrestre, e você olhando de cima para baixo, você se vê saindo, né, do terceiro olho um jato de luz violeta que envolve todo o globo terrestre, e com isso ele está todo inundado do amor divino. E com isso a gente chama Metatron, Sandarfon e Machia para poder supervisionar essa nossa meditação. E agora você tem livre acesso para ter uma livre conversação com eles, sem contar que também você agora também está sendo inundado desse amor. Quando você terminar a meditação, você respira 3 vezes e também, após abrir os olhos, você verbaliza aquilo que vocês conversaram.